Mateus capítulo 7, versículo 21. Mateus 7, versículo 21. Isso aqui é o próprio Senhor Jesus falando. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afasta de mim que praticam o mal. Desculpa. Nesses últimos tempos, existiram episódios que me chamaram a atenção. E como pastor eu preciso, toda vez que eu vejo certas circunstâncias, eu reflito sobre nossa vida como igreja. Há um tempo atrás, um pouco antes do carnaval, saiu um vídeo na internet onde um pastor influente, um jovem pastor, com sua esposa, estavam participando de um ensaio da Anitta. A Anitta é uma cantora secular, extremamente sensualizada, tudo que ela fala, canta, tem a ver com isso. Eu não acredito que aquilo seja algo que edifique um homem, uma mulher, e principalmente que glorifique a Deus. O que me chama a atenção é a naturalidade que algumas pessoas tratam isso. Qual é o problema? E o que me espantou foi que ele é um pastor. Agora no carnaval, nós tivemos o episódio da Baby do Brasil, que se diz cristã, estava num trio elétrico, no carnaval da Bahia, e ela começa a discutir com a Ivete Sangalo, que também é uma cantora secular, do mesmo nível da Anitta, e aonde seus shows e apresentação são completos de sensualidade. E o que me espanta mais uma vez é a naturalidade que algumas pessoas tratam isso e não. A Baby fez certo. Eu achei interessante porque se falou mais de Apocalipse lá do que muito igreja hoje em dia. Mas a pergunta que eu fiz na hora é, peraí, o que uma pessoa que se diz cristã está fazendo num lugar desse? Alguns argumentam dizendo, não, Paulo diz que me fez tolos para com os tolos, tal, para pregar para as pessoas, mas eu fico imaginando, eu fico pensando, alguns até fazem blocos carnavalescos, gospel, mas eu vou dizer a minha posição clara em relação a isso. Eu acho que isso não é bíblico, não tem base bíblica e é contrário à vontade de Deus, porque uma festa que é pagã, claramente devotada à carne, por isso que é carnaval, acho que não é um ambiente para nenhum cristão participar, mesmo dizendo que está evangelizando. Nós temos o ano todo para evangelizar. Nós temos muitos lugares para evangelizar. Então eu vou justificar ir dentro de um prostíbulo, aonde as mulheres ficam dançando seminuas ou até nuas, com a justificativa que eu vou evangelizar, e aquilo, eu estou dizendo que aquilo que eu ver ali não vai me afetar?
A pergunta que eu faço, e é o tema dessa mensagem, é: você é realmente salvo? Porque esse tipo de comportamento, ele traz muita confusão em nosso meio. Porque as pessoas ficam confusas. Espera aí, mas a pessoa é crente, ela está lá, então quer dizer que eu posso ser e fazer e acontecer, então não pega nada, e principalmente quando envolve gente famosa, influente, parece que a gente baixa o padrão para ter aceitação, e aí a gente fica confuso, e há uma aceitação, porque uma das coisas que eu também me pergunto, esses dias eu vi uma cena de uma cantora também, acho que é a Ludmilla, não conheço direito, mas dando um presente, eu acho que uma igreja para pastor e todo mundo emocionado. Mas ela também é uma cantora secular, com músicas pornográficas e sensuais. Eu sempre me pergunto, quando eu vejo homens e mulheres tendo esse comportamento, eu, como pastor, eu sempre me pergunto, quando essas pessoas dizem que são crentes, eu me pergunto, mas quem são seus pastores? Porque se ela tiver um pastor de verdade, de duas uma, ou ele já alertou e essa pessoa vive em rebeldia, ou esse pastor faz vista grossa só para que tenha alguém famoso ali na sua congregação. Não estou julgando, eu estou questionando. Porque a segunda pergunta que eu faço é: será que essas pessoas são salvas? Porque se alguém que é salvo tem uma nova natureza em Deus, nasceu de novo, como ela consegue participar de ambientes pecaminosos e viver na prática de pecado sem que aquilo, de alguma medida, mexa com ela? Então o questionamento que eu faço, e é o tema dessa mensagem, é: você é realmente salvo? E deve ser uma pergunta que todos nós precisamos fazer, e hoje eu quero refletir sobre essa pergunta. Eu quero que você pense, eu quero que as nossas células discutam isso, não no sentido de apontar, mas no sentido de se fazer uma reflexão. Porque muitos podem ter tido apenas um despertar religioso, o que significa que é possível nesse exato momento eu estar pregando a muitos aqui que passarão a eternidade no inferno. Ela teve um despertar religioso, mas ela ainda não nasceu de novo, ela ainda não é salva. E a minha preocupação, e hoje é uma palavra pastoral, porque a minha preocupação é que você vá para o céu. Eu tenho uma responsabilidade aqui com a minha igreja local, para quem eu prego. E que muitas vezes há muitas pessoas que acham que são salvas e estão enganando a si mesmo e vão passar a vida na igreja, mas no final vai estar no inferno. Por quê? Porque não nasceu de novo. Porque não entendeu o que é o novo nascimento. Sabe? Jesus nunca pediu o nosso coração. Ele pede a nossa vida. Ele não pede apenas uma parte, ele pede o todo. E se nós não entregarmos a nossa vida ao seu senhorio, nós nunca seremos salvos. Por isso que nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador, porque Ele só pode ser Salvador de quem Ele é Senhor. E Ele só se torna de Senhor de quem decide entregar-se por completo. Quem está entendendo, diga amém. E nós só podemos ir a Deus nos termos que Deus deu, e não nos nossos. Ou seja, foi Deus que definiu o caminho que eu devo seguir. Então eu só posso ir a Deus dentro daquilo que Ele definiu, e não aquilo que eu acredito que deve ser. Ir a Jesus não é um programa de auto-melhoria.
Jesus é Salvador para uma condição perdida. Ou seja, não há nada em nós que vale a pena nessa natureza. Se Deus não nos der a salvação e um novo nascimento, eu estou perdido e condenado a ir para o inferno. A minha natureza é perdida, o homem é mau. Não há nada no homem que presta. Não há nada de bom no homem sem Deus. O homem, ele já está numa condição de perdido. E se ele não for salvo, ele vai se perder eternamente. Olha o que diz Eclesiastes capítulo 7, versículo 20. Não há nenhum justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não há ninguém bom o suficiente que não precise ser salvo. Nem os mais generosos e bondosos dessa terra se salvarão por conta da obra que eles fizeram, porque somente a salvação é por meio de Cristo Jesus. Então a única forma de ir a Deus é se houver uma completa substituição da nossa velha natureza. Por isso que Jesus, quando interrogado por Nicodemos em João 3, ele fala para aquele mestre da lei: olha, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Se não houver uma completa substituição da nossa natureza, nós não seremos salvos. E a única forma de ir a Deus, o único canal para isso, é o arrependimento. Não é uma questão de virar uma chave interna. Agora eu entendi. Não é uma questão de receber um código. Não, é uma questão de arrependimento. Eu preciso me arrepender dos meus pecados. Eu preciso abandonar os meus pecados, receber o perdão de Deus, nascer de novo, para que aí sim eu seja salvo. Nós vemos hoje muitos sermões e pregações do tipo que tudo vai ficar bem, e não é verdade, porque se Jesus não for o nosso Senhor e Salvador, e eu não estiver salvo, nós estaremos perdidos. Nós precisamos refletir sobre isso hoje, de forma muito clara, e que o Espírito Santo de Deus nos ajude nessa manhã. Há muitas pregações dizendo, não, vai ficar tudo bem, a pessoa está em pecado, a pessoa está perdida, ela está em situação de desgraça, mas aí encontra um falso profeta que diz, não, está tudo bem, não fica tranquilo, continua assim. Não! Éramos por natureza filhos da ira, diz o texto. E não é só o que fazemos ou pecamos, mas quem somos. E está se referindo à nossa natureza. O problema está na nossa natureza. Uma das coisas que eu mais acho interessante é que nós estamos no ano de 2024. E quando começa ali, principalmente a Revolução Industrial, depois vem uma revolução de ideias, ali no século retrasado. A ideia é que com a evolução da tecnologia, a evolução do homem nesse aspecto, o homem se tornando com acesso à educação, com acesso a circunstâncias melhores, o homem ia se tornar melhor. Essa era a ideia. E nessa época começou a falar, não precisa de Deus mais, porque Deus, ele foi bom para essa época medieval, só que agora não, agora o nosso Deus é a tecnologia, é a ciência, é o conhecimento. Então quanto mais ciência, mais conhecimento, melhor vai ser o homem. Pergunta, você acha mesmo que o homem mudou?
Guerra parou? Não. Nós acabamos de ver, estamos sendo expostos àquela questão de Marajó, crianças de 8, 6, 11 anos sendo usadas como tráfico de crianças e tráfico sexual. Cadê? Cadê a melhoria do homem? A criminalidade baixou? Não. A corrupção diminuiu? Não. Em todas as camadas da sociedade, todas as esferas da sociedade, nós encontramos o homem mau. Quer dizer que isso não mudou nada, sabe por quê? Porque não adianta melhorar a tecnologia, não adianta melhorar saneamento básico, não adianta melhorar a condição de vida das pessoas, se não houver mudança de natureza. Quem está entendendo, diga amém. Jesus não veio para deixar a gente melhor, Ele veio para transformar a gente. E se o inferno pudesse falar, seria a pregação mais poderosa a ser ouvida. Então, como eu sei que alguém é salvo? Como eu sei se realmente eu sou salvo? Porque um erro, assim, eu quero deixar claro isso, porque às vezes a gente minimiza algo que é muito maior. Paul Washer, ele é um dos que briga muito contra isso, e eu em alguma medida concordo com ele. Não é quando você vem num apelo da igreja que a sua vida muda. Ali é o início. Eu não concordo 100%, porque às vezes se torna muito radical e aí não se faz mais nem apelo. Não, eu gosto do que Po Yong-Chu conta, fala que o apelo ali no final da mensagem é importante, porque a mensagem é o momento que você lança a semente na terra. E o apelo, Po Yong-Chu fala que é o momento onde o Espírito Santo germina, né? Aquele momento que você joga água e germina ali a palavra. Então o apelo é importante porque ele gera uma atitude na pessoa, né? Uma decisão interna. Então nós cremos no apelo, porém o apelo não é o final, o apelo é o começo. A minha vida, o dia que eu aceitei Jesus, dia 21 de junho de 1998, eu fui à frente e fui a um apelo, e ali eu entreguei a minha vida a Cristo, mas não foi ali que tudo aconteceu. Na verdade, 25 anos depois, ainda tem muita coisa acontecendo. Então eu preciso dar evidências em relação a isso. Então a pessoa fala, fui no apelo, então agora está tudo bem, não preciso mais mudar de vida, eu só fui no apelo, falei amém, a glória a Deus, agora está tranquilo. Não. Como eu sei que eu sou salvo, existem evidências. O que Jesus disse nesse texto, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Muitos virão naquele dia e dirão, mas em teu nome nós expulsamos demônios, nós curamos enfermos, e Jesus dirá, aparta de mim que eu não vos conheço, vós que praticai a iniquidade. Então, quais são as evidências de alguém que é salvo? Primeiro, fruto. O próprio texto de Mateus 7, versículo 20, que é esse texto que nós lemos, diz: assim pelos seus frutos vocês os conhecerão. O fruto, ou a evidência que nós conhecemos, que tipo de árvore é, ou seja, o fato de que nunca uma macieira produzirá uma goiaba. Um pé de manga não pode produzir goiaba. Pé de manga vai dar o que a sua natureza diz. Então,
é o fruto. Quando eu entrego a minha vida para Cristo e eu sou salvo, algo muda e eu começo a produzir frutos. Pode ser que no começo essa evidência não seja tão clara, porque é um processo. É um processo. Eu me lembro que quando eu entreguei a minha vida a Cristo, algo mudou, mas mudou tudo? Não. Mudou de uma forma que todo mundo visse? Não. Eu voltei para casa o mesmo Ricardo, mas eu tinha consciência de que algo mudou lá dentro. É como uma semente, você planta uma semente, alguém passa e fala assim, ali tem um pé de goiaba. Alguém olha e fala, não tem nada. Você fala, tem, eu plantei, eu sei que tem. Aí a pessoa passa de novo e fala, ali tem um pé de goiaba. A pessoa fala, mas não tem nada, não estou vendo. É assim na nossa vida. Aí daqui a pouco nasce ali um brotinho. Mas quem consegue ver o brotinho? Quem está muito próximo. Então aí com o tempo, quem está próximo de você já começa a ver uma mudança. Fala assim, tem alguma coisa diferente em você. Eu não consigo perceber, mas tem. Alguém já ouviu isso? Tem alguma coisa assim, você mudou. A pessoa fala, mas mudei o quê? Não sei, tem alguma coisa. É a arvorezinha saindo. Mas daqui a pouco aquilo vai acontecendo e continua acontecendo, quando vai ver é um pé grande, frutífero, aí todo mundo vai ser obrigado a ver. Até quem passa de longe fala, olha quanto fruto. Quantos estão entendendo? Diga amém. Se uma pessoa diz ser cristã, mas seu comportamento é contrário, uma coisa é certa, ou ela está muito doente, ou ela não é quem diz ser. Pergunta, você é realmente salvo? Nós precisamos produzir frutos. Segunda evidência, há um desejo de parar de pecar. A partir do momento em que eu tenho uma nova natureza, essa natureza, ela agora está alinhada com a natureza de Deus. A minha velha natureza, ela era escrava do pecado, ela tinha prazer do pecado. Mas agora a minha nova natureza, ela não é mais escrava do pecado. Então ela está sujeita ao pecado, mas ela não é mais escrava do pecado. O que mudou? O mudou é que eu tenho um desejo de parar de pecar. Eu não consigo mais fazer o que eu fazia antes, aquilo me incomoda. Aquilo mexe com as minhas entranhas. O pecado perde a graça. Olha o que diz o texto de 1 João 3,9. Diz assim, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Ele não está dizendo que nunca mais peca. Ele está dizendo não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Ele não pode viver pecando. Ele pode pecar? Pode. Nós estamos sujeitos a pecar? Sim. Mas ele volta rapidamente, ele se arrepende, ele volta para trás, ele não consegue, ele até apronta, ele até pisa na bola, mas ele não consegue, ele vai falando, não dá, me incomoda. A pessoa tem um relacionamento sexual, ela sabe que aquilo é pecado, aquilo começa a incomodar, ela se sente suja, ela fala, não, tem alguma coisa errada, não, eu tenho que fazer isso nos termos certos, eu vou casar, eu vou pôr minha vida em ordem, eu vou ajustar isso, porque isso me incomoda, não dá. A carne grita, mas o espírito lá dentro grita mais alto. As coisas perdem, porque a nova natureza te dá uma nova perspectiva. Então você passa a ter prazer naquilo que você não tinha, mas também você passa a não gostar daquilo que você gostava. É uma mudança de valores interno. Você até vai, mas você percebe, você vai num ambiente que você ia antes, você se sente um peixe fora d'água, você se sente alguém estranho, você fala, isso aqui era tão legal, mas agora não tem mais graça. Você põe uma roupa, aquela roupa antigamente você se sentia maravilhosa, linda, a gostosona, mas agora você
tem alguma coisa estranha. Isso é sinal de quem nasceu de novo. Quem está entendendo, diga amém. Pergunta, você nasceu de novo? Mas não me responda. Mas, graças a Deus pelo texto que também nós vamos ler, que é o de 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, porque no texto anterior fala, filhinhos, não pequeis. Então pode ser que eu peque? Sim. Tenho 25 anos de caminhada com o Senhor, mas se eu disser que eu não peco, eu estou mentindo. Porém, o texto diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Agora, preste atenção no que eu vou te dizer. Há uma grande diferença entre admitir e confessar. Há pessoas que até internamente admitem, mas elas não confessam. Pegou? Quem pegou, diga amém. Ela até admite, eu sei, mas ela não confessa, ela não chega diante de Deus e fala, Deus me perdoa, eu errei, eu falhei. Terceira evidência, eu me torno uma nova criatura, que é a consequência disso. 2 Coríntios 5,17 diz assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Aqui é uma metamorfose completa. É a história da lagarta que vira borboleta. Se eu pensar... Às vezes eu converso com algumas pessoas e se eu falar de quem eu era, de como eu era, e falar hoje, você fala assim, não tem, é outra pessoa. É outra pessoa. O meu temperamento, minha personalidade, tudo mudou. A Bíblia diz, olha o que o texto diz, ele fala assim, olha, assim quem está em Cristo, ele é o quê? Uma nova criatura. Quem é nova criatura, diga amém. Mas a Bíblia diz as coisas velhas passaram. E eis que tudo se fez novo, tudo. Os traumas da minha infância, as crises minhas de identidade, tudo se fez novo, passou. Agora eu sou uma nova pessoa em Cristo Jesus e eu assimilo essa identidade em Cristo. Eu não vivo segundo o passado, eu vivo segundo o que eu sou em Cristo hoje. O que define a minha história não foi o que eu fui, mas é o que eu me tornei em Cristo Jesus. O que define o meu destino não foram meus traumas, mas são as promessas que Deus tem para mim. Quem crê, diga amém. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Tudo se fez novo. Arrependimento, ele é um estilo de vida. A semente de Deus em nós é tão forte que a vida de Deus em nós nos faz fazer com que haja uma separação do pecado. Eu não quero. Qual a diferença dessa nova natureza com a natureza antiga? A antiga natureza, você é escravo do pecado, você não consegue, você não tem poder. Quem não é nascido de novo não tem poder para dizer, não, eu saio dessa situação. Não sai. Não sai. A Bíblia diz que a pessoa é escrava do pecado. Agora, na nova natureza que Cristo nos deu, você tem poder para dizer, eu não vou ficar no pecado. Eu não quero. O pecado não tem mais poder sobre a minha vida, porque Cristo me libertou de todo pecado. Quem crê, diga amém.
Se você ainda vive em pecado, quero te dizer, em Cristo você tem poder de dizer não. Aleluia por isso. Aleluia. Quarto sinal de que eu nasci de novo. Eu passo a ter amor pelos irmãos. Olha o que diz 1 João 3,14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida. Nós sabemos, vamos prestar bem atenção no texto, que passamos da morte para a vida, por quê? Porque amamos nossos irmãos. Quando eu sei que eu nasci de novo, eu passo a amar as pessoas. Quem não ama o seu irmão, permanece, eu a coloquei aí, isso é coisa minha, não nasceu de novo, porque permanece na morte. Eu vejo famílias que não se amam. Pessoas que às vezes estão dentro da própria igreja e não se amam, passa longe, não consegue se relacionar. A Bíblia diz que isso é um sinal de que há uma natureza estranha. O texto diz claramente: se uma pessoa não demonstra amor pelos seus irmãos, seu coração não queima em estar com a sua família da fé, é uma forte evidência que tal pessoa pode não ser salva. Parece loucura do que eu vou falar, mas segundo o texto que nós lemos, se alguém que diz ser cristão, mas não tem alegria e prazer de estar com os irmãos, algo errado está no seu coração. Por isso que Davi fala, olha, eu me alegrei quando me chamaram para a casa do Senhor. Para nós, a igreja deve ser um ambiente de alegria, de prazer. Se eu não tenho alegria, lógico, tem dias que eu estou cansado, tem dias que eu não estou tão bem, mas é a igreja o lugar onde eu me fortaleço, é a célula, é eu fazer parte daquilo. Se eu não estou fazendo parte daquilo, alguma coisa está errada no meu coração. Como alguém quer ser igreja, mas não quer fazer parte dela? Não quer ter aliança com essa igreja. E quando eu falo igreja, eu não estou falando a instituição, estou falando as pessoas. Se eu quero usar uma mulher sem ter um compromisso com ela, o que é isso? No mínimo eu estou me prostituindo. E eu estou usando uma prostituta. Eu estou abusando de algo que eu não quero, que eu não tenho compromisso. Tem gente que trata a igreja como uma prostituta. Ele usa, mas ele não tem compromisso. Se alguém é assim, isso é um sinal, uma evidência que ele não é salvo. Quinta evidência de que eu sou salvo. Eu fico pensando aqui. Os irmãos tudo felizes que é meu aniversário e eu dando uma dessa hoje com vocês. Mas deixa eu ajustar algo numa mensagem. Meu irmão brincou comigo semana passada, pastor, foi só lapada? Eu falei, não foi. E não foi mesmo. Porém, se é assim que você o percebeu, é porque foi para você. E a Bíblia diz em Hebreus que Deus
corrige o filho que ele ama. E se você é filho, você será corrigido. E eu não sou de falar isso, até edite esse texto, Mateus. Mas acho que isso era motivo para você dar graças a Deus pela vida do seu pastor. Porque você tem um pastor que tem compromisso com você. Eu poderia estar afagando o seu ego, fazendo cafuné em você, e você sendo enganado, indo para o inferno. Eu só preocupado em arrancar dinheiro de vocês, viver uma vida abastada, como muitos fazem. Mas essa não é a minha ideia de pastor e nem meu conceito de igreja. Quinto sinal de alguém que é salvo é o testificar no Espírito. Romanos 8,16 diz: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Eu sei que até aqui nessa mensagem você pode ter pensado: meu Deus, agora eu sou salvo ou não sou salvo? Eu sou salvo ou não sou salvo? E agora? Mas a grande evidência que você é salvo é o próprio Espírito de Deus, porque quem te salvou foi Deus. E há um testificar no nosso espírito que eu sou filho de Deus. Quando você é realmente salvo, você sabe. Você sabe que Deus é seu Pai, que Jesus é seu Senhor e irmão. Quando você tem dúvida, é que é uma possível indicação que você não é salvo. Mesmo que tudo tenha melhorado, mas não é evidência que você seja salvo. Então tem pessoas que acham que a evidência da salvação é que ela começou a ir para a igreja e as coisas melhoraram. Mas ainda ela não tem certeza no seu coração. A evidência é externa. Porque ela melhorou de vida, porque agora ela tem um carro, porque agora ela fez isso, ela fez aquilo outro, ela prosperou. Você já viu os testemunhos? Normalmente são ligados a isso. Você já viu o testemunho da maioria das pessoas? O que Cristo fez com a tua vida? Então, olha, antes eu não tinha carro, agora eu tenho carro. Antes eu não tinha casa, agora eu tenho casa. Antes eu não tinha isso, eu comprei uma empresa, eu virei dono da empresa, e eu prosperei, e eu vou para a Disney. Ok. Mas isso não quer dizer que seja salvo. Muitos dirão naquele dia: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, curamos pessoas. E Jesus fala: aparta de mim que eu não vos conheço. Então, prosperidade, melhoria de vida não é evidência de salvação, é consequência. A evidência, ela é interna. O Senhor me traz uma convicção: eu sou filho de Deus. Eu sou salvo. Mas a situação é contrária. Não importa, eu continuo sendo filho de Deus. Eu tenho essa convicção no meu coração. Quem crê, diga amém. Sexta evidência: disposição para obedecer a Jesus. João 14, 23 diz assim: Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos neles e faremos nele morada. Então qual é a evidência? É uma disposição para obedecer a palavra. O que me angustia, que assim, coisas que deveriam ser óbvias não estão sendo tão óbvias. Marcelo lá atrás, crente velho, né, Marcelo? Quantos anos de crente? 20, 30 anos no mínimo aí. 50. Nasceu naquele berço da marca evangélico, sabe?
O que é interessante, o Marcelo, que é antigão, sabe disso? Que quando uma pessoa se convertia, o óbvio, era óbvio. O que era o óbvio? Não estou falando que era fácil, mas o que era óbvio? Carnaval, você vai para retiro, você vai para algum lugar, mas você não vai para carnaval, ponto. Não tinha discussão. Se você estava namorando, você parava de ter relacionamento sexual, você dava um jeito, você apertava alguma coisa, ou casava rápido, ponto. Mas não. Por quê? Porque a pessoa tem um desejo de obedecer. Ele lia nas escrituras, ele ouvia a escritura e ele obedecia, ele respondia rapidamente. Dízimo. É rápido. Eu sou dizimista, acho que no primeiro mês, acabou, dizimista. Por quê? O pastor me convenceu. Não, a palavra é fácil, ela falou, eu faço. Tenho facilidade de obedecer, tranquilidade. Não tem crise interna. Você tem dificuldades, vai o processo, mas às vezes eu encontro pessoas que estão há anos na igreja e ela ainda não obedece a palavra. Ela tem resistência em obedecer aquilo que a Bíblia diz que é para obedecer, ponto. O texto diz, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Esse guardar é obedecer. Aquele que se diz ser salvo, mas desobedece a palavra, e sabe que está entristecendo o Espírito Santo, ainda que tenha desculpas, você não é salvo. Você pode ter tido apenas um despertar religioso. Sétima evidência, um desejo imediato, diga comigo, imediato, de fazer a vontade de Deus. Fala de Paulo, ainda não era o Saulo, um cara ruim, mas quando ele teve encontro com Jesus, o texto diz, e ele, tremendo, atônito, disse, Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te, entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. Imediatamente, a pessoa que tem o desejo de fazer a vontade de Deus, é uma das provas que a pessoa é salva. Se esse desejo não acontece, é necessário fazer uma checagem no coração. Paulo ali teve um encontro na hora, ele disse, Senhor, o que eu preciso fazer? Vai para tal lugar, foi. Respondeu rapidamente. Por quê? Porque a experiência foi tão significativa, foi tão poderosa, que o cara não consegue resistir à vontade de Deus. Quantas vezes Deus já falou para você fazer algo e você resiste à vontade de Deus? Quantas vezes Deus já chamou você para fazer algo e você está resistindo ao chamado de Deus? Qual foi, eu questiono, porque eu me perguntei essa semana, qual foi a última vez que você fez algo que Deus mandou você fazer? Você percebeu no seu coração? Eu fico imaginando, qual foi? Que Deus falou com você? Não que você teve que ser convencido por alguém, mas que você mesmo percebeu no seu coração, olha, Deus falou algo comigo nesse sentido. Para fazer algo. Esses dias o irmão estava de férias, final do ano, o irmão me ligou, falou, pastor, preciso falar com você. Eu falei, foi irmão, sei que você está de férias e pediu para não ligar? Eu falei, mas eu preciso falar com o senhor. O que foi? Deus falou comigo. Eu falei, que bom, o que Deus falou com você? Para eu trazer o carro como oferta. Aí eu questionei, mas Deus falou mesmo, irmão? Não, Deus falou comigo, pastor.
Eu estou orando, estou jejuando faz 21 dias, ele falou. Jejum próprio dele, na igreja não. Ele decidiu jejuar junto com a esposa e ele falou, Deus falou comigo e falou no coração da minha mulher para a gente ofertar o carro. Falei, irmão, amém. Então vou dar mais 3 dias para você checar isso diante de Deus. Checa. 3 dias depois ele me ligou, pastor, continua. Falei, mudou nada? Não. Eu falei, sua mulher, não, eu quero, eu sinto no meu coração. Então tá bom. Ele ofertou o carro, graças a Deus, e tá bem. Mas isso me chama a atenção, porque a pessoa mostra, não foi pelo carro, não foi pelo tamanho. Eu estou falando pelo coração aberto de falar, olha, eu ouvi Deus. E um desejo de obedecer, e havia um desespero na voz. Eu quero obedecer. Ele falou, eu percebo que isso vai ser chave para a minha vida. E eu preciso fazer isso. Eu não fiz ele não ouviu nenhuma mensagem, ele não foi convencido numa mensagem, num apelo a dar uma oferta. Não, ele estava orando particularmente. E essa tem sido a minha fé para esse projeto aqui do palco. Eu não quero ficar muito convencendo, irmão, ninguém a dar oferta. Mas Deus vai falar no seu coração valores. É Deus. Eu creio que Deus vai falar até valores. Amém? Um desejo imediato, ou seja, quando a pessoa é salva, é sobrenaturalmente natural a pessoa querer fazer a vontade de Deus. Agora eu vou chocar os irmãos, e eu estou falando de números. Há um estudo sério que aponta que 50% dos crentes não são salvos. Esse assunto não é muito popular, mas é um dos grandes sinais que a pessoa é salva. Quando ela peca ou erra, ela é rapidamente corrigida pelo próprio Senhor. Se o meio pelo qual uma pessoa chegar a Deus não é pelos apelos da igreja, mas é pelo arrependimento. Precisamos nos arrepender. Você é salvo, eu sou salvo pelo sangue de Jesus. E o nível de arrependimento é de acordo com a idade que cada um tem. O arrependimento de uma criança de 7 anos, ela vai ser diferente de uma pessoa de 30 anos, porque a dor é diferente. Agora, qual é a evidência de que há um arrependimento genuíno? Atos capítulo 19, Paulo está pregando em Éfeso e ele passa lá, se não estiver enganado, 2 anos pregando, ensinando, discipulando. Para você entender, Éfeso era a capital daquela região, era uma capital mística. Lá tinha o templo de Ártemis, que era a deusa grega, ou a Diana, a deusa romana. Era um dos maiores templos da época. Era um porto, uma cidade muito próspera, mas muito pecaminosa. Era uma cidade que vivia em torno da idolatria. Não sei se você já teve a oportunidade de ir num lugar onde existe um templo grande, alguma coisa nesse sentido. É uma idolatria, a cidade vive em torno da idolatria. As pessoas vivem literalmente, financeiramente, a custo daquilo. E no capítulo 19 de Atos, há um avivamento ali descrito. No versículo, Paulo prega, e aí no versículo 18, versículo 18, vai para o 17.
Quando isso se tornou conhecido dos judeus e dos gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor e o nome do Senhor Jesus era engrandecido, ou seja, a palavra pregada, o nome do Senhor começou a ser engrandecido. O que as pessoas começam a acontecer? Se converter. Agora, qual que é o sinal da conversão? Vamos lá. Muitos dos que creram, vinham e confessavam e declaravam abertamente as suas más obras. Imagine o rebuliço que foi. As pessoas vinham à frente, eu quero me arrepender, eu errei, eu quero sair dessa vida, eu quero abandonar o pecado. E olha o que continua dizendo, olha, grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniu seus livros e os queimou publicamente, e o valor total calculado chegou a 50.000 dracmas. O povo começou a cortar de vez mesmo tudo aquilo que era ligação com o pecado, com a idolatria, começaram a jogar fora, queimar. Aí chega, não vou ouvir mais esse tipo de música, eu não vou assistir mais esse tipo de filme, eu não vou ter mais esse tipo de conteúdo na minha casa, eu vou abandonar relacionamentos que são pecaminosos, eu vou abandonar tudo aquilo que me prejudica, porque agora eu tenho uma nova natureza, eu não quero mais isso. Quem está entendendo, diga amém. É uma completa renúncia ao seu passado, é uma amputação completa de amizades passadas, relacionamentos e práticas passadas. Quando você veio a Cristo, não foi só o seu coração que pediu, houve arrependimento que leva ao abandono. Estes são os sinais de arrependimento de alguém, de quem nasceu de novo. Ela abandona, ela fala, chega. Pergunta, você realmente é salvo? E eu quero encerrar, a banda pode subir, mas eu quero encerrar com um texto de uma mensagem de Spurgeon sobre esse assunto. Ele diz assim: quanta ignorância há em nossa alma se nunca fizermos essa pergunta. Eu não sei há quanto tempo você está na igreja, mas devemos fazer essa pergunta. Porque Spurgeon diz, quanta ignorância há na alma de quem nunca se fez essa pergunta. Se você quer ser salvo, você precisa saber que está perdido. Se você quer ser curado, você precisa aprender que está doente. Não é possível que você se arrependa se não estiver ciente do seu pecado. E não é provável olhar para Cristo, ao menos que você precisa saber que precisa olhar para Ele. Cristo é a nossa provisão para vencer o pecado. Cristo na cruz do Calvário nos deu, por meio da sua morte e ressurreição, vitória sobre o pecado. Agora, não há mais sobre aqueles que são nascidos de novo. Eles não estão mais são escravos do pecado. Se você ainda não nasceu de novo, se arrependa genuinamente. Que você confesse seus pecados e permita que Jesus se torne Senhor da tua vida de fato.